Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyaman Asmad Acharya Paryantan Vande Guru Paramparan. Om. Na última classe, vimos o ensinamento central do Vedanta, nomeado Jivatma Paramatma Aikyam, através do qual me foi dado compreender que não sou a consciência refletida, que é a consciência distorcida através do meio, mas sou a consciência original, que não é outra além de Brahman. As distorções existirão enquanto o meio continuar a distorcer. Mas quer o meio distorça ou não, eu, em minha natureza original, sou uma consciência não distorcida. Isso é verdade para mim? Isso é verdade para cada indivíduo. E, portanto, cada um de nós é consciência original e não consciência refletida. Isso é verdade, não apenas em relação a nós, os Jivas, mas também em relação a Ishvara. Ishvara também é uma forma de consciência distorcida, porque Ishvara tem certos gunas superiores, e a presença de gunas é uma distorção, porque a consciência original não tem virtudes positivas também. Então, no caso de Ishvara, as virtudes positivas são distorções. No caso dos Jivas, as virtudes negativas, vícios ou propriedades negativas, são distorções. E essas duas distorções são causadas pelo meio reflexivo. E quando olhamos para nós do ponto de vista original de nós mesmos, somos todos consciência original. Isto é Jivatma Paramatma Aikya Jnanam, dado pelo Vedanta. Nós vimos que o benefício duplo de obter esse conhecimento é chamado Jivan Mukti e Videha Mukti. Estes são os resultados do conhecimento. E que conhecimento? Conhecimento de que eu não sou a consciência refletida, CR, e que eu sou a consciência original, CO. Então, em cada aula, estou assumindo que você está se lembrando das aulas anteriores. Se não das aulas anteriores no plural, pelo menos da aula anterior no singular. Assim, eu não sou CR, a consciência refletida, limitada, distorcida, também chamada de ego. Eu não sou o CR, o ego torto, o ego problemático, mas eu sou CO, que é a consciência ilimitada e não distorcida. E o que é o Phalan, Jivan Mukti e Videha Mukti? Jivan Mukti é a liberdade de todas as formas de problemas psicológicos, como insegurança, medo, sensação de inadequação, ciúmes, raiva. Todos esses são problemas psicológicos chamados samsara. É a tirania emocional causada pela mente. E Jivan Mukti significa que continuo a viver no mundo, continuo a enfrentar os desafios da vida, mas ao mesmo tempo estou livre dessas respostas prejudiciais. Todos os problemas emocionais são respostas prejudiciais. E todas essas respostas prejudiciais são chamados de samsara. E a liberdade dessas respostas prejudiciais é Jivan Mukti. E qual é o mecanismo por trás desse Jivan Mukti? A lógica é esta. Todos os problemas e desafios da vida pertencem ao CR apenas. Somente a consciência refletida, o Jiva, tem todos esses desafios da vida. Eles pertencem ao ego apenas. Porque cada situação afetará ou o meio refletor 1, corpo físico, ou o meio refletor 2, corpo sutil,
ou o meio refletor 3, corpo causal. A situação pode afetar apenas o meio refletor. Apenas CR pode ser afetado, mas não CO. E, portanto, todos os problemas pertencem a CR. Nenhum problema pertence a CO. E sabemos que CR é insignificante comparado a CO, porque CR é um aspecto incidental meu, que sou CO. E assim, continuo invocando minha natureza superior. Qual é a minha natureza superior? A natureza CO. Quanto mais invoco minha natureza CO, mais o CR e os problemas de CR tornam-se insignificantes. Não que eles desapareçam, mas de uma perspectiva mais elevada, isso se tornará insignificante. Tal como durante a luta pela liberdade da Índia, quando invocaram o patriota em si próprios, a liberdade do país tornou-se tão importante porque invocaram um eu diferente. E por causa disso, eles poderiam lutar contra os britânicos, poderiam passar por um sofrimento físico indescritível, poderiam ir para a prisão. Se estivéssemos preocupados com a picada de um mosquito, como essas pessoas poderiam acolher todo o sofrimento? Esses sofrimentos pareciam muito insignificantes para eles. Eles estavam dispostos a passar por tudo isso, porque lá, eu era algo de um nível superior. Portanto, invoque um eu superior, e o eu inferior e seus problemas não desaparecerão, mas se tornarão insignificantes. Em sânscrito, chamamos isso de Abhibhavaha. Quando o sol nasce, a luz da vela é ofuscada. A luz da vela continua existindo, mas ela é praticamente inexistente. Similarmente, na descoberta do eu superior, todos os problemas do samsara são praticamente inexistentes. Em suma, não ocupam a mente. O sofrimento físico ou os problemas familiares não desaparecem, mas não ocupam a mente e tiranizam. Essa liberdade interior, essa imunidade, esse amortecedor é proporcionado pela descoberta do eu superior. E, portanto, a consequente imunidade desfrutada é chamada de Jivan Mukti. Então, Jnanam serve como uma armadura contra respostas prejudiciais. Assim, a palavra Jivan Mukti significa liberdade enquanto se vive. Isso é muito importante, porque o Vedanta não promete um benefício póstumo. Quem quer isso? Isso será recebido por outra pessoa? Eu quero aproveitar o benefício. Portanto, Jivan Mukti é o benefício obtido durante a vida. E o segundo benefício é Videha Mukti. Videha Mukti significa liberdade de Punarjanma, ou liberdade do ciclo de renascimento. Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. Para entender o que é liberdade do renascimento, e também como nós, como sendo Jnanis, nos libertamos do renascimento, do mecanismo do renascimento, devemos conhecer a lei do karma. Porque a lei do karma é o princípio por trás do renascimento, bem como da liberdade do renascimento. Então, Videha Mukti só pode ser compreendido quando a lei do karma é compreendida. E assim estudaremos a lei do karma como um Angam de Videha Mukti. Estudaremos a lei do karma, que é uma das leis mais importantes do ensino védico, e que é a lei única do ensino védico. O primeiro princípio que devemos lembrar ao compreender a lei do karma é que toda ação que fazemos, toda ação deliberada, não ação involuntária,
Toda ação intencional e deliberada que fazemos, o Shastra aponta que toda ação que fazemos produz duas formas de resultado. Uma é chamada de resultado visível, Drishtapalam, e a outra é o resultado invisível, ou Adrishtapalam. E se a ação for uma boa ação, há um bom resultado, visível e invisível. Se for uma ação ruim, há um resultado ruim, visível e invisível. Por exemplo, quando faço alguma caridade, ou quando eu alimento algumas pessoas, ou quando eu envio dinheiro para pessoas atingidas pela enchente, o resultado visível é conhecido por todos nós. No que diz respeito a mim, o resultado visível é o saldo bancário tornando-se menor, proporcional à quantia que eu doei. Este é o resultado visível. Outro resultado visível é que algumas pessoas são alimentadas, vestidas ou abrigadas. Todos estes são resultados visíveis, e todos sabem e podem ver. É por isso que é chamado de Drishtapalam, resultado visível. E o segundo resultado é, já que fiz uma ação nobre de ajudar os outros, produz um resultado invisível chamado Adrishtam. E como a ação é boa, é Su-Adrishtam. Su-Adrishtam significa o quê? Um resultado invisível bom. Por outro lado, quando eu engano alguém e ganho algum dinheiro, o resultado visível é visível. Qual é o resultado visível? O aumento do saldo bancário. Esse é o resultado visível. Mas como eu enganei alguém, é uma ação imprópria, eu magoei alguém, então há um resultado invisível. Mesmo que eu escape às leis do governo, trapaceando ou subornando, mesmo assim, eu posso ter o resultado visível, que é o aumento do meu dinheiro, mas terei um resultado invisível. E o resultado invisível negativo é chamado Dur-Adrishtam. Dur significa o quê? Resultado invisível negativo. E o resultado invisível positivo, Su-Adrishtam, é chamado Punyam. E o resultado invisível negativo, Dur-Adrishtam, é chamado Papam. Assim, toda ação deliberada, além do resultado visível, também produz Punyam e Papam. Qual é a definição de Punyam? Resultado positivo, mas invisível. E Papam é um resultado invisível, só que negativo. Não diga não vejo Punya Papam. Você não verá Punya Papam porque é invisível. Então, este é o primeiro princípio da lei do karma. E o próximo princípio a ser lembrado é: o que produz Punyam, o que produz Papam, é determinado com base em duas normas. A primeira norma é as injunções escriturais. O que quer que as escrituras promovam, indiquem, isso produzirá Punyam. O que quer que as escrituras proíbam, tais ações produzirão Papam. Suponha que uma ação produza um bom resultado visível. E suponha que a ação seja proibida pelas escrituras. Então a ação produz um resultado visível bom, mas as escrituras proíbem. Então dizemos que tal ação produzirá Papam, mesmo que possa produzir um resultado visível bom. Por exemplo, vamos supor que uma reportagem que sai no jornal e diz que um pouco de bebida alcoólica faz bem à saúde. Vamos supor que seja bom para o coração, eu não sei. Embora seja bom do ponto de vista científico e médico, produz Drishtapalam, que é bom. Mas o Shastra diz, Suram napibhet. Surapanam não deve ser feito em nenhuma circunstância. É por isso que algumas pessoas ortodoxas não tomam nem xarope para tosse, porque existe uma porcentagem de álcool,
Eles não aceitam. Mesmo que possa ser bom do ponto de vista médico, Shastra Nishidatvat Papan. Este é o princípio de Punyam e Papan. Então, qual é a primeira norma? Shastra Vidhi Nisheda. Tasmad Shastram Pramanandei. Karya Karya Vyavasthitau. E qual é a segunda norma? Suponha que eu esteja realizando uma ação que não é discutida nas escrituras. Por exemplo, viajar de trem. Não há normas nas escrituras quanto a tais atividades. E as atividades cada vez mais novas estão surgindo, sendo realizadas e inventadas. Então, qual seria a norma de julgamento? A norma é baseada no motivo. Qual é o motivo da minha ação? Se é bom e nobre, o karma produzirá punyam. E se for ignóbil, produz papam. Assim, decidimos se o karma é punyam ou papam com base na norma da injunção escritural e no motivo. Este é o segundo princípio. E então, qual o próximo princípio que devemos lembrar? Todos os punyams e papams invisíveis, no seu devido tempo, serão convertidos em sukham e dukham visíveis. Todos os punyams e papams invisíveis, no devido tempo, serão convertidos em drishta sukham e drishta dukham. Punyam se tornará sukham. Punyam é adrishtam e sukham é drishtam. Similarmente, papam se cristalizará em dukham, dor. Dor significa na forma de dor física ou qualquer forma de dor. E nisso, nunca podemos dizer quanto tempo determinado punyam demorará para ser convertido em sukham. A duração da conversão não é uniforme. O punyam de hoje pode se tornar sukham de amanhã, ou sukham de depois de amanhã, ou sukham da próxima década, presumindo que estaremos lá na próxima década. Ou pode se tornar até mesmo no próximo janma. Então, qual é o período de gestação? Quanto tempo o punyam permanecerá dormente? Não sabemos. Os punyams podem se tornar sukham a qualquer momento. A duração nunca saberemos. Então, quem sabe? Quem dá o resultado? Aquele doador de resultados, o Senhor, sabe. Isso é o suficiente. E assim, algum karma, algum punyam pode dar sukham imediato, e alguns punyams podem dar o benefício mais tarde. E o exemplo dado no Shastra são as diferentes tipos de sementes que são plantadas no mesmo dia. Semente de papaya, semente de manga, semente de poncan. Embora as datas de plantio sejam as mesmas, sementes diferentes levam tempos diferentes para se tornarem uma árvore madura e produzirem frutos. O mamão dá frutos logo, mas a manga leva tempo. Tudo isso está embutido no próprio punyam. E por causa disso, temos que derivar outro corolário. E como punyams e papams podem frutificar em durações diferentes, alguns dos punyams papams podem não frutificar neste janma. O que significa que punyams e papams não frutificados permanecem, no caso de cada diva. Eu não digo que todos os punya papams não são frutificados. Existem muitos punya papams que frutificarão hoje, amanhã, na próxima semana. Mas pode haver, e haverão muitos punya papams não frutificados, acumulados na minha conta. E por causa do punya papam não frutificado, teremos que tomar punarjanma e um corpo apropriado. Para que propósito? Para a frutificação desses não frutificados, para colher o resultado de nossas ações.
Caso contrário, o que as pessoas farão? As pessoas farão todos os akramans. E quando a polícia pega, o que eles fazem? Mordem o pacote de cianeto de potássio, para que possam evitar todos os problemas que enfrentarão na prisão. É uma maneira maravilhosa de escapar da ordem moral da lei. Mas as Escrituras dizem que ninguém pode escapar das leis morais do Senhor. Pode-se escapar da lei criminal do país através de vários métodos, mas nunca se pode escapar da lei cósmica moral do Senhor. Mesmo se matarmos este corpo, outro corpo será produzido, e essa pessoa terá que pagar pelo papam adicional de cometer suicídio ainda. Então, a lei do karma necessita de repetidos nascimentos e mortes. Portanto, o presente nascimento é apenas um deles na longa cadeia de nascimentos e mortes. Assim, tivemos um número incontável de janmas passados. E também podemos ter um número incontável de janmas futuros. Então, o ciclo de nascimento e morte é causado pela lei do karma. Este é o princípio da lei do karma. E nossas escrituras apontam que isso deve ser compreendido e assimilado muito, muito claramente por cada indivíduo. Na verdade, mais do que autoconhecimento, a coisa fundamental que todos devem entender e assimilar é que antes que problemas comecem na vida, devemos saber que a lei do karma está funcionando. Cada problema na vida está associado à lei do karma. E quanto mais assimilarmos a lei, mais saudável será nossa atitude. A assimilação da lei do karma trará algumas mudanças de atitude saudáveis. E quais são elas? Deveríamos saber. A primeira vantagem é: a lei do karma explica as disparidades e diferenças nos seres vivos. Por que os seres vivos nascem de maneira diferente? Alguns animais, algumas plantas, alguns seres humanos. E entre os seres humanos, alguns nascem com colher de prata ou colher de ouro, alguns nascem na favela, alguns nascem com doenças congênitas, alguns nascem com boas habilidades. Os mesmos pais, filhos diferentes, são diferentes. Um é criminoso, outro é santo. Como você explica? Você não pode simplesmente dizer que é genética, porque para o mesmo pai, por exemplo, os pais têm diabetes, então todo filho teria diabetes, porque se os pais têm, os filhos também terão. Mas um filho não tem. Por quê? Então, você tem inúmeros fenômenos inexplicáveis no mundo. E todos eles só podem ser explicados de uma maneira. E essa é a lei do karma. Se você não aceitar a lei do karma, terá que recorrer à teoria do acaso. Uma pessoa inteligente nunca aceitará a teoria do acaso, porque vejo a criação como algo ordenado. E a ciência prova, todos os dias, que a criação é governada por leis. Onde quer que haja lei, há ordem. Portanto, como posso dizer que a disparidade é o acaso? É por causa da lei do karma. Então, a lei do karma explica a disparidade. E a segunda vantagem é: a lei do karma me ajuda a aceitar o sofrimento inexplicável. As pessoas dizem: tenho sido tão bom para todos, por que eu deveria passar por todos esses problemas? Quando não consigo aceitar meu problema, continuo perguntando: por que eu? Por que eu? A lei do karma ajuda a aceitar, porque sei que sou responsável por cada um dos meus sofrimentos, através de minha ação passada imediata ou através de minha ação passada remota. Mas é por causa de minha ação passada. Posso não me lembrar de qual ação passada, porque minha memória... Bem, se não lembro nem da última aula, como vou lembrar da ação que fiz no passado? Mas o esquecimento não prova a inexistência. E também podem existir inúmeros papakarmas que eu tenha feito, que produziram um resultado negativo. Portanto, sou responsável por cada sofrimento. Não culparei ninguém no mundo. Culpar é a tendência mais natural.
E se não houver ninguém para culpar, direi que é Saturno, Rahu ou Dasha. Então, resistir e não assumir responsabilidades é sofrimento. A não resistência e aceitação reduz a intensidade do problema. Esta é a segunda vantagem. E a terceira vantagem é: a fé em Deus não será abalada. A fé em Deus não será abalada se eu aceitar a lei do karma. Porque eu sei que, embora eu seja uma boa pessoa agora, se eu sofrer, meu sofrimento não é por causa de um Deus injusto. O sofrimento é por causa de minha ação passada remota, da qual não me lembro agora. Portanto, Deus nunca pode ser injusto. Não há injustiça no mundo. Parece haver injustiça porque não nos lembramos dos papakarmas passados. Caso contrário, quando sofro, começo a questionar o senso de justiça do Senhor. E há muitas pessoas religiosas que não entenderam a lei do karma e, portanto, culpam a Deus por seu sofrimento e se tornam ateus. Uma senhora me falou: joguei fora todas as imagens de santos, os livros, porque minha filha não se casou. A filha dela deveria ter casado. Que lógica! Ela disse: joguei tudo fora. E o motivo é que ela é uma devota, mas não conhecia a lei do karma. Assim, a fé em Deus é salva, se você entender a lei do karma. Este é o terceiro benefício. E o quarto benefício é: se eu aceitar a lei do karma, posso assumir a responsabilidade pelo meu futuro. Posso assumir o controle da minha vida. Porque a lei do karma diz que minha situação atual é o resultado de minhas ações passadas. E você pode estender isso e dizer que minha situação futura dependerá de minha ação presente. Então, se eu puder viver o presente de forma inteligente, posso influenciar o meu futuro. Se eu não puder controlar totalmente, pelo menos posso influenciar grandemente o meu futuro. E posso evitar o fatalismo. Posso aceitar meu livre-arbítrio. Eu tenho liberdade para escolher meu futuro, porque meu futuro depende do meu karma atual. Assim, a lei do karma restaura meu livre-arbítrio e evita tendências fatalistas. As pessoas pensam que a lei do karma leva ao fatalismo. É exatamente o oposto. Na verdade, dizemos, a lei do karma não leva ao fatalismo, mas apenas a lei do karma é o antídoto para o fatalismo. Porque a lei do karma me diz: sou responsável pela minha situação presente, através de minhas ações passadas. Sendo assim, sou responsável pelo meu futuro. Se eu não aceitar a lei do karma, qual será a minha conclusão? Se eu não aceitar a lei do karma, direi que alguém é responsável pela minha situação presente. E se outra pessoa for responsável pela minha situação presente, outra pessoa também será responsável pelo meu futuro. Isso significa que o futuro não está em minhas mãos. Se não aceito a lei do karma, entrego minha vida ao acaso, ao fatalismo. Se aceito a lei do karma, estou aceitando minha vontade e liberdade para moldar o futuro. Esta é outra vantagem. E então, a última vantagem, a última por enquanto, a última vantagem é que isso responde uma das perguntas fundamentais feitas por muitas pessoas, especialmente os jovens. Quando falamos sobre modo de vida ético, um bom estilo de vida, uma das perguntas feitas pela maioria dos jovens é: se você diz que a vida ética é uma bênção e a vida antiética é prejudicial, se esse é o seu slogan e teoria, como é que muitas pessoas boas estão sofrendo? E como é que muitas pessoas corruptas estão tendo um momento de gala? Porque, se você for olhar para este evento, qual será minha conclusão natural? Se essa pessoa foi ética e está sofrendo, e a outra pessoa fez todos os akramas possíveis e está tendo uma vida confortável,
Qual será a minha conclusão? Concluirei que se você quer uma vida feliz, tome atitudes erradas, porque essa é a observação superficial. Como você responderá a essas pessoas? Você não pode dizer para ela ser corrupta, porque você só pode restaurar a moralidade na sociedade se introduzir a lei do karma. E a lei do karma explicará esse fenômeno adequadamente. A lei do karma diz que a pessoa boa atual, a pessoa ética atual, está sofrendo por causa da ação antiética passada. Então a regra é sempre verdadeira. Ações antiéticas machucam. Quer você seja bom no presente ou mal no presente. A pessoa boa presente não sofre por causa da bondade presente, porque a bondade nunca leva ao sofrimento. Uma pessoa boa no presente sofre por causa de ações antiéticas passadas. E uma pessoa que é atualmente corrupta desfruta por causa de ações éticas passadas. Então a regra é que sempre a ação ética abençoa e a ação antiética fere. Portanto, seja ético. Assim, a moralidade social só pode ser sustentada pela lei do karma. Se você não aceitar a lei do karma, todas as crianças concluirão que as pessoas boas sofrem e as pessoas más desfrutam. Então todos os valores são para falar, não para viver. Isso poderia ser a conclusão. Portanto, a lei do karma é necessária para uma ordem moral na sociedade. E a lei do karma é uma lei extremamente importante. E agora temos que chegar a Videha Mukti com base nisso. Esses punyapapans que uma pessoa adquire são divididos em 3 tipos. O punyapapan, ou adrishtam, é dividido em 3 tipos. E quais são eles? Todos os punyapapans acumulados nos janmas, ou nascimentos anteriores, são chamados de sanchita punyapapan, ou sanchita adrishtam. Sanchitam significa acumulado. E de todos aqueles acumulados, apenas uma porção está pronta para frutificação em um determinado momento. E aqueles punyams papans que estão prontos para a frutificação são chamados prarabdhan. Sanchitam não irá afetá-lo agora. Por quê? Porque não está amadurecido. Enquanto que prarabdhan é maduro e é responsável pelo corpo físico atual. Seu corpo atual é determinado por seu prarabdha. Quer você seja humano ou animal, homem ou mulher, corpo saudável ou com doenças congênitas, se você vai viver 60 ou 100 anos, tudo é determinado pelo prarabdha. Seus pais, seu local de nascimento. De fato, muitas coisas são determinadas por prarabdha. E quando o prarabdha lhe dá um corpo humano, você não apenas colhe seu prarabdha, mas enquanto colhe seu prarabdhan, você está realizando novas ações. Sendo ser humano, você faz muitas ações deliberadas, ações intencionais, que produzirão novos punyapapans. E essas novas aquisições ou ganhos são chamados de agami. E assim, sua vida atual é o resultado de seu agami e prarabdha. Porque agami também. Alguns dos agamis produzem resultados neste janma. Prarabdhan também produz resultados. Agami e prarabdhan combinados lhe darão experiências. E alguns dos agamis, agamis significa recém-adquiridos, alguns dos agamis não são colhidos neste janma. Então, no final do presente janma, prarabdha está exausto, alguns agamis estão exaustos, e alguns agamis karmas, o que eles fazem? Eles se juntarão ao grande acúmulo de sanchitam. E do sanchitam se preparam os próximos karmas, dando a você punarjanma. E ali também você esgota o prarabdha,
adquire Agami, alguns deles são exaustos, alguns deles são retidos e se juntam a Sanchita, e isso continua indefinidamente. Esse é o destino de uma pessoa ignorante. No caso de uma pessoa sábia, o que acontece? O Shastra aponta: Jnanam é uma radiação tão poderosa como uma radiação usada para células cancerígenas. Jnanam é uma radiação tão poderosa que destrói todos os Sanchita Karmas. Sanchita Papa Vinashana Lingam Tat Pranamami Sadashiva Lingam Sanchita Nasha. Então, já que o Jnani não tem identificação com CR, o Jnani invoca o tempo todo o quê? CO, em que está estabelecido. Já que ele não tem forte Abhimana, ou identificação com CR, o ego, ele não adquire Agami. Como ele não tem identificação com Ahankara, ele não adquire Agami. Assim, Sanchitan se foi, Agami não vem. Você não diz que Agami se foi, você diz Agami não vem. Sanchitan se foi, o outro não vem, então você está salvo de ambos. Então resta apenas um, o Prarabdhan. E desde que o Prarabdhan começou, continuará a proporcionar experiências prazerosas e dolorosas. Mas como eu disse no início, essas experiências podem afetar apenas o meio refletor e a consciência refletida. Mas o Jnani, sendo estabelecido no eu superior, CO, a consciência original, então ele não se preocupa muito com esses problemas insignificantes. Assim ele não tem nenhuma resposta prejudicial. Então ele está imunizado contra Prarabdha. E uma vez que Prarabdha está exausto, o que acontece? Sanchita se foi, Prarabdha foi exausto, Agami evitado, então nenhum karma. Como não há Punyam, nem Papam, ele não adquire um novo nascimento. Isso é chamado de Videha Muktihi. Então, Jnani, como resultado de Jnanam, desfruta de Jivan Mukti e Videha Mukti. Este é Jnana Phalam. E com este Jnana Phalam, Tattva Bodha completa seus ensinamentos. Thanum Tyajatu Vakatashyam Shopatasya Grihethava Jnana Samprabdhi Samaye Muktosau Vigatha Shaya. Este Jnani é liberado, onde quer que morra, sempre que morre. Isto é Jnana Phalam. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.